Davi se dispõe a lutar contra o gigante. A palavra de Deus fala que Davi foi enviado do seu pai para lutar contra o gigante. E a palavra de Deus fala que quando o pai de Davi, Jessé, envia eles até os seus irmãos, ele tem um encontro que vai mudar a história da sua vida. Davi, chegando até Israel, ele vai ali naqueles lugares para levar ali um queijo para o rei e encontrar com seus irmãos. E chegando ali naquela faixa entre as divisas dos reinos, ele encontra com o gigante Golias. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 17, verso 32, que o gigante estava ali insultando o povo de Deus. A palavra nos conta que havia 2 meses que o gigante estava ali afrontando o povo de Israel. E Israel estava com medo daquele gigante. Israel estava debaixo de uma vida que não tinha oração. Israel estava falida de oração. E quando Israel vê que o gigante vem diante deles para poder tirar a vida do povo de Deus, eles ficam ali assustados. Eles se escondem da presença daquele gigante. Mas o Senhor manda com que Davi já havia sido ungido como rei. Agora Davi já não é mais aquele jovem que estava ali no campo. Ele já não é mais aquele rapaz que não tinha unção de Deus. Ele tinha um vínculo com Deus, mas a partir do momento que Samuel tem um encontro com ele, tem um encontro com Davi, ele unge Davi com o óleo do Espírito Santo e o Senhor enche Davi com o poder do Espírito de Deus. Enche ele de ousadia e coragem. E quando ele vai fazer um serviço para o seu pai, chegando ali diante daquela situação, ele vê um homem com uma estatura muito grande, armado até os dentes, e ele afronta o povo de Israel. Ele começa a zombar do povo de Israel, e as escrituras nos descrevem que havia 2 meses que o gigante afrontava o povo de Deus. E aquele gigante, ele fez ali com o rei daquela época, o rei Saul. Ele governava Israel debaixo de maldição, porque ele estava desviado da presença de Deus. E o espírito maligno usava o rei Saul. O rei Saul não tinha mais força e nem poder para lutar contra o gigante. E ali o Senhor envia Davi para pelejar contra aquele gigante. E a palavra de Deus fala que quando Davi chega ali para entregar aquelas encomendas, quando ele vê os irmãos dele, que eram soldados no exército do rei, e para ser um soldado no exército, eles tinham que ter uma boa estatura, eles tinham que ter uma vida assim alicerçada, alinhada e com muita força para lutar. E eles estavam derrotados. E Davi chegando naquele lugar, quando ele vê o gigante debochando do Deus vivo, rindo de Israel, Davi pergunta: quem é esse incircunciso? Quem é esse que zomba do Deus Todo-Poderoso? Davi não olhou a altura, do tamanho, nem a força daquele homem, mas Davi olhou a afronta dele com Deus. E ele se dispõe a lutar contra o gigante. A palavra de Deus fala que o gigante Golias tinha feito uma proposta de lutar contra o povo de Israel. Ele lutaria somente com um homem, e ele sendo muito forte, muito grande e cheio de força, ele ia vencer facilmente e ele ia tomar Israel como escravo. E naquele momento que Davi chega naquele lugar, Davi não olhou nem um
pouco pelo seu tamanho e sua força, e Davi olhou pela força e o tamanho de Deus. E Davi se dispôs a lutar contra ele. E Davi fala com aquele gigante que naquele dia ia lutar com ele, ia vencer para que o povo de Israel ficasse ali abençoado. E ele, sabendo que Davi era praticamente um adolescente, Davi ia ser alvo fácil para aquele gigante, mas Davi não se intimidou. Davi não teve medo, e Davi lutou contra aquele homem com todo o poder e graça, porque o gigante vinha contra ele com espada e lança, mas Davi ia contra ele na palavra de Deus. A palavra diz que Davi pega uma pedra e ele separa não só uma pedra, mas ele separa 4 pedras, porque Golias, ele tinha mais 3 irmãos que moravam nas montanhas. A palavra de Deus fala que existiam gigantes e Golias era um dos gigantes. E ele, ainda sendo gigante, ele era soldado do exército filisteu. E Davi se prepara para aquele gigante. Davi não tem medo da altura daquele gigante, nem daquele tamanho daquele homem. E ele pega uma pedra para o gigante Golias. E ele separa mais 3 pedras para os irmãos. Ele fica ali guardando aquelas pedras, porque ele tem na mente dele que se os irmãos do gigante Golias viessem pelejar com ele também derrubaria os outros 3. E a palavra de Deus fala que o gigante zombou de Davi. E o gigante diz que naquele dia ele ia matar Davi e ia fazer com que Davi fosse comido pelos corvos, pelas aves, porque naquela época as pessoas que morriam, os corvos, os pássaros, comiam a carne das pessoas mortas. E Davi, olhando para aquele homem, ele não se intimida com as palavras do gigante. E Israel, povo escolhido de Deus, nação separada de Deus, para que seja a morada do povo santo de Deus. Ela estava naquela época falida. O povo não orava, o povo não buscava a face de Deus. O rei que governava aquela terra já estava destituído do seu trono, porque Davi precisava aniquilar o tamanho daquele gigante, a força daquele gigante, para ele tomar o reino de Israel e devolvê-lo novamente a salvo. E naquele dia o gigante zombou de Davi. Ele riu do tamanho de Davi, assim como muitas pessoas riem da nossa força, riem do nosso tamanho e acham que nós vamos ser alvos fácil para eles nos derrotar. Mas Davi não teve medo, porque Davi tinha a força do poder de Deus. E Davi foi ali e levantou a sua funda. Diz a palavra de Deus que ele rodava aquela funda e ele mirou ali ao meio da testa daquele gigante e ele derruba aquele gigante. E o gigante veio com ele com toda a fúria, e ele representa o mal na vida das pessoas que vêm com fúria para destruir todas as obras que Deus construiu na sua vida. Mas o Senhor manda dizer para você que Deus manda um Davi na sua vida para derrubar o gigante, para derrubar essa força gigantesca que se levanta contra a sua vida e que quer destituir o seu poder, tirar a sua glória, tirar a sua força de cima da terra. E Deus mandou que alguém mandasse um homem pequeno. E esse homem não tinha tanta força, não tinha tanta estatura, mas ele tinha a presença de Deus na vida dele. Deus era representado através de Davi, porque Davi não tinha altura, nem tamanho e nem força, mas ele tinha sabedoria, ele orava diante de Deus e o Senhor respondia. Então Deus ia com Davi. O gigante vinha contra ele com espada e lança, mas ele ia contra esse gigante no poder de Deus, no poder da oração e no poder das palavras. E eu quero dizer para você que no poder de Deus, no poder das palavras do Senhor, você vai vencer esse gigante.
não importa a altura da sua dificuldade, não importa o tamanho do seu problema, a palavra de Deus fala que o Senhor derruba as muralhas, derruba cadeias, derruba a altura. Não há altura, nem profundidade, nem largura que pode nos separar do amor de Deus. Deus derruba todas as forças e todo o império de Satanás. Ele derruba, ele tira a força para que você venha poder respeitar as obras de Deus e receber aquilo que Deus tem para você. Deus manda um homem que não tinha nenhuma estrutura física para poder lutar no exército. Ele manda um adolescente que não tinha uma patente de exército, mas ele tinha uma patente direcionada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele tinha uma patente ligada no céu que dava a ele garantia de vitória, porque Israel é um dos maiores exércitos que existe sobre a face da terra, onde todos os povos, todas as pessoas ali lutam até hoje para manter Israel de pé. E Israel naquela época estava falida de oração. Quando nós estamos falidos de oração, quando nós não oramos mais, quando a gente não tem mais força para buscar o poder de Deus, quando vem o gigante, quando vem a situação, quando vem os problemas, você vai ser alvo fácil para ser derrotado. Mas quando Deus tem misericórdia de nós, Ele manda uma pessoa usada pelo poder do Espírito Santo de Deus para nos garantir a vitória, para pelejar através da nossa vida contra esse gigante e trazer para você e para Israel de Deus o livramento do Senhor. Davi entra naquele campo de batalha. Davi não tem medo daquele homem, não tem medo da altura, nem da força dos braços do gigante. O gigante estava armado. O gigante, além de ser alto e forte, ele estava todo protegido com espada, escudo e lança. E Davi diz para ele: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que no nome do Senhor Jesus você vai alcançar a vitória. Eu não sei o tamanho do gigante que está na sua vida, o tamanho da situação que você se encontra, mas a palavra de Deus fala que Deus envia alguém como servo do Senhor para batalhar para você nessa peleja e vencer todas as obras que você tem que conquistar. Deus levanta um novo reino, levanta um novo rei com poder e força para vencer as obras do inferno. O rei daquela época estava destituído da sua coroa. Ele tinha também o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala que o rei que antecedia o reino de Israel que estava falido, antes ele era levantado com o Espírito Santo. Mas quando ele se acha na autoridade, quando ele se acha no poder, a soberba lhe sobe a cabeça e ele não consulta mais as obras de Deus. Ele não pergunta mais a Deus por que se ele deve lutar nas batalhas, se ele vai vencer. Ele começa a ser um homem arrogante diante da presença de Deus. E por isso Deus mandou que destituísse Saul do trono e colocasse Davi. E Davi foi, e Davi venceu aquele mal. Davi venceu o gigante, deu para Israel a bênção e a peleja ganha através do poder de Deus. E quando Saul, vendo que Davi tinha vencido o gigante, ele se levanta contra Davi. Ele começa a ter inveja de Davi, porque Davi já estava sendo aclamado pelo povo. E a palavra de Deus fala que quando o povo começa a pedir um rei, naquela época, os reinos eram governados por sacerdotes, por profetas. E todos os reinos ao redor existia um rei. Só Israel que não existia rei. E o povo clamando, pedindo a Samuel que levantasse um rei sobre Israel. E Samuel já estava velho e ele tinha levantado Saul como rei porque Deus tinha ordenado. E Saul se rebela contra Deus, se coloca contra Deus porque ele acha
que ele conquistava todas as batalhas e que ele não precisava mais de Deus. Então Deus destitui o cargo, o reino de Saul e levanta Davi. E Davi se torna sucessor desse trono. E a palavra de Deus fala que o trono que o homem é levantado, o reino que o homem pede para ser levantado foi derrubado. Mas o trono que é levantado pelo poder de Deus, o reino que é levantado pelo poder de Deus, ele permanece eternamente. E Davi foi um reino levantado pelo poder de Deus. Davi foi um rei levantado pelo poder de Deus, porque Deus tinha com Davi uma obra. Deus tinha que colocar Davi na linhagem de Jesus Cristo. Agora Davi faz parte da linhagem de Jesus Cristo, porque quando chegasse o tempo certo de Jesus nascer, Davi ia fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele vem de um trono da raiz de Davi. Então, ele é um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus fala que Davi, mesmo depois que conquista o seu reino, mesmo depois que ele toma a sua coroa, que Deus tira e tira Saul do trono dele, porque Saul estava em pecado. Então a palavra de Deus fala que Davi se torna o rei de Israel. Ele se torna sucessor daquele povo e ele coloca Israel novamente diante de Deus para glorificar o nome de Deus. Quando Deus coloca um governo na terra, quando Deus coloca um governo na nossa casa, e ele é um governo levantado por Deus, esse governo prospera, esse governo coloca a casa em oração, ela coloca a casa de pé, e Davi colocou a casa do seu Deus de pé. Deus levantou o reino novamente em poder e oração. Ali, quando Davi estava na presença de Deus, Davi orava, jejuava e louvava o Senhor com salmos e cantava para Deus. E Deus devolve para Davi a sua vitória. Deus coloca Davi no mais alto, no lugar mais alto da sua vida, porque ele era excluído e ele era humilhado perante a sua família. Agora Davi está no topo, Davi está no lugar mais sublime. E a palavra de Deus fala que Deus exalta Israel de novo. Quero dizer para você que Deus vai exaltar sua vida novamente, porque agora o rei que estava antes, que era falido, que não tinha uma posição com Deus, ele foi destituído e Deus agora levanta um novo governo. Deus levanta um novo rei para entrar na sua vida e ele vai levantar você novamente e colocar você de pé na presença de Deus, porque esse rei levantado por Deus, enviado por Deus, ele vence todas as obras do mal. Ele te dá sabedoria, ele te dá vitória e ele te dá força para você vencer todas as obras que você tem que fazer nessa terra. Não tenha medo do gigante, não tenha medo da situação que você se encontra, porque Davi não se importou com a altura, não se importou com a força do braço daquele homem, mas Davi, em oração, venceu pela palavra. Pelo poder da palavra você vai vencer esse gigante. Pelo poder do Espírito Santo de Deus você vai vencer toda a situação da sua vida e Deus vai te garantir a vitória. Deus quer que você só confie no Senhor, que você acredita no poder de Deus, porque no momento certo, na hora certa, ele vai enviar condições, ele vai enviar alguém para ajudar você a sair dessa situação e o Senhor vai conceder para você a vitória. É a palavra que Deus manda te dizer nessa noite. É a palavra que Deus manda te dizer nesse dia, para você acreditar que Deus vai mandar um libertador, libertar a sua vida, tirar você dessa escravidão. O gigante tinha feito uma negociação com Israel, que se ele vencesse um só homem, ele ia tomar Israel toda como escravidão. E a palavra nos diz que Davi entra e peleja contra o gigante. Deus vai pelejar contra o gigante que está na sua vida. Aquela dificuldade,
aquela força, aquela fúria que o maligno tem contra a sua vida, Deus vai pelejar com ele e vai te dar a vitória. Assim diz o Senhor dos Exércitos.